aqui nesse vídeo, então muito provavelmente você já se perguntou o que realmente é o tarô. Sem todo aquele misticismo exagerado, sem medo, sem sensacionalismo. Talvez você tenha até um baralho em casa, mas você não sabe como usar. Ou pior ainda, você tem medo de usar. Talvez você tenha até curiosidade de saber o que realmente é, mas você se sente perdido no meio de tanta informação solta que existe por aí. Bom, se tu tá aí nesse momento, eu tô aqui pra te ajudar, porque o tarô, ele não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Ele é uma ferramenta simbólica, rica e cheia de significado em cada uma das suas partes. E aqui, nesse primeiro vídeo, eu quero te explicar um pouquinho mais sobre o que realmente é o tarô, como ler tarô, alguns diferentes métodos de leitura e o mais importante, quando que a gente não utiliza o tarô. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que realmente é o tarô. O tarô, ele nada mais é do que um jogo de carta, separado em as cartas que a gente tem um jogo de truco qualquer, pife, canastra, escolha seu jogo, e as cartas extras. Para ficar mais fácil esse vídeo, eu vou separar os nomes de arcanas maiores, que são essas cartas extras, e as arcanas menores, que são as cartas de 1 até o 13, contando valete, cavaleiro, rainha e rei de cada naipe. Hoje em dia, o tarô ele é muito utilizado como uma ferramenta de autoconhecimento e reflexão simbólica. Ele não tem religião, mas tem religiões que não vão utilizar o tarô por não ir de acordo com seus dogmas. Então, não acredite naquela história que o pessoal fala que você precisa ser de tal religião para poder utilizar tarô, ou então tal de religião para ler cartas. Só não existe isso. Não existe. Tu não precisa ser de nenhuma religião específica. Tu pode até não acreditar nas cartas. Meu pai, comecei a me complicar. Tu pode até não acreditar em nada, mas ainda assim ler carta. Você não precisa ter nenhuma religião específica para poder saber a ler tarô. Tá. Beleza. Então eu tenho as arcanas maiores e eu tenho as arcanas menores. O que realmente, por que funciona? O que é isso? Tipo, para quê? Essencialmente, as arcanas maiores, elas vão contar uma história. Elas vão contar uma história do louco. Uma história que é maior que ele mesmo e cada carta representa um passo na história dele, desse personagem. Nas arcanas menores, a gente tem a mesma coisa acontecendo, só que não são eventos tão drásticos, tão dramáticos ou então tão enormes, que nem a gente tem nas arcanas maiores. Então, basicamente, de uma forma assim, minimalista mesmo, o tarô nada mais é do que 5 histórias contadas. Por que 5? As arcanas maiores, o naipe de copas, de paus, de espadas e de ouros. Cada naipe conta uma história diferente. E as arcanas maiores também vão contar uma história diferente. Então, por que funciona? Porque cada carta vai representar um momento na história desses personagens. E você vai estar em algum momento dessas histórias, em algum momento, em alguma dessas 5 histórias. Você vibra em uma certa energia e quando você puxa uma carta ou uma carta é puxada para ti, essa carta vai tentar corresponder com a sua energia para explicar a sua situação momentânea. De uma forma resumida, é assim que funciona. Aí agora, se você sabe o que significa essa carta, ou então, tipo, qual que é a história que essa carta tá tentando te mostrar, ou qual conselho que essa carta tá tentando te passar, daí já são outros 500. Daí você realmente precisa saber todo o simbolismo dentro da carta, para ficar mais fácil de você entender o que tá querendo dizer as cartas. O psicanalista Carl Gustav Jung, ele gostava de dizer que as cartas elas têm um simbolismo arquetípico e que elas servem para acessar um inconsciente, como se cada imagem do tarô fosse um espelho que refletisse partes nossas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar com clareza. Então, o tarô, ele não vai te dizer o que você tem que fazer, mas ele vai te ajudar a enxergar melhor uma situação. Ele vai fazer você ter essa facilidade para você conseguir enxergar essa mesma situação de um terceiro ponto de vista. Ou até mesmo de um ponto de vista que você não tá enxergando, porque você tá muito envolvido emocionalmente nesse ponto da história. O tarô,
é uma linguagem simbólica que traduz sentimento, que traduz intuição, que traz momentos e imagens que vão despertar essa reflexão dentro de si mesmo. Então, o tarô, ele não tá aqui para te dar uma resposta pronta ou para prever o futuro. Isso não acontece, o tarô não lê futuro. O tarô, ele vai te ler a sua situação momentânea e o que pode ser que você precise fazer nesse momento na tua vida e o que pode acontecer se você seguir esse conselho ou não. É isso. De uma forma bem resumida. Vamos supor que, me animei, gostei, quero então pegar e comprar um baralho eu mesmo e começar a estudar eu mesmo qual baralho que eu deveria comprar. A gente tem 3 tipos de tarô. A gente tem o Rider-Waite-Smith, o tarô de Thoth e o tarô de Marselha. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos de tarô? O mais famoso é o Rider-Waite-Smith. Ele é muito famoso por causa das imagens dele. Ele tem imagens bem claras, bem chamativas, bem intuitivas. Consegue olhar para a carta e, tipo, mesmo se você nunca estudou tarô, você meio que tem uma noção do que é que a carta tá falando naquele momento, por causa das imagens das cartas. Ela, tipo, na minha concepção, esse tarô é o melhor para ser utilizado para aprender quando você tá começando do zero. E aí a gente tem o tarô de Thoth. Esse ele foi criado por Aleister Crowley. Ele tem uma estrutura bem semelhante, mas o que muda é que algumas cartas elas têm um nome diferente. A carta 8 e a carta 12 trocam de lugar, e essas cartas elas têm um foco muito grande em hermetismo. Eu não posso ensinar muito sobre o tarô de Thoth porque eu não estudei sobre o tarô de Thoth, apenas o suficiente para saber a diferença. E aí a gente tem o tarô de Marselha. O tarô de Marselha, ele é bem mais medieval. Ele é muito mais clássico do que o Rider-Waite-Smith. Ele veio antes mesmo do Rider-Waite-Smith. E qual que é a maior diferença? É que os arcanos menores têm apenas ícones ao invés de imagens. Ele não é tão fácil de aprender quanto o Rider-Waite-Smith, na minha concepção. Porque, tipo, tu vai pegar uma carta de 2 de copas, tu vai ver 2 copas. Vai pegar um 4 de paus, você vai ver 4 paus. Não vai ter imagens bonitinhas que nem tem no Rider-Waite-Smith. Exemplo, essa aqui é uma das cartas que você vai ter no tarô de Marselha. E essa aqui é uma das cartas que tu vai ver no tarô de Rider-Waite-Smith. Em comparação, qual carta que você acha que você consegue pegar qualquer história por trás? E é esse tipo de baralho, é o tarô de Rider-Waite-Smith, que eu vou falar sobre na minha série a respeito de tarô. Então, você deveria ir direto pro clássico? Não necessariamente. Você tem que comprar esse baralho específico? Não necessariamente. Assim, se você acha que é mais fácil aprender com esse, pega esse para aprender. Caso contrário, vai naquele que te chama mais atenção. Eu tenho amigas que ela tem uma que tem um baralho de Hello Kitty e é muito fofo e tem ilustração muito parecida com o baralho do Rider-Waite-Smith, porque ele foi baseado em cima dele. Então, tu tem que usar esse clássico que tem gente pelada, ou um baralho bonitinho que nem o da Hello Kitty. Se o da Hello Kitty te chama mais atenção, então vai no da Hello Kitty. Eu não tô aqui pra dizer o que tu tem que fazer ou não. Eu tô só explicando sobre o que é o tarô. O melhor baralho pra você é aquele que você se sente confortável e à vontade pra usar. Com isso em mente, os próximos vídeos que vocês vão ver por aqui vão ser sobre cada uma das cartas, exclusivamente em cima das cartas de tarô do Rider-Waite-Smith. Muito mais para frente, eu pretendo realmente estudar um pouquinho sobre o tarô de Thoth e o tarô de Marselha para explicar um pouquinho sobre eles também. Mas por enquanto é sobre o Rider-Waite-Smith que tu vai ver. E por fim, a pergunta que eu mais queria responder aqui. O tarô, ele é perigoso? De forma resumida, não.
O tarô, ele é apenas uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, pode ser utilizada tanto para o mal quanto para o bem. É só papel e tinta, não tem poder mágico nas cartas por conta própria. E o que importa é como você usa. O perigo mora na obsessão, no apego excessivo ou em usar as cartas de forma substitutiva ao seu próprio pensamento crítico. Isso é perigoso. Você tem que tomar muito cuidado para não cair no ciclo de fazer 1001 leituras por dia, esperando que as cartas vão te trazer a solução perfeita, porque não vai trazer. Tem quem use tarô para evitar fazer terapia, ou tomar decisões grandes e sérias e pesadas. Aí sim a questão complica. É questão de noção e senso comum, sabe? Por mais que você goste de utilizar essas ferramentas esotéricas para conversar com o outro lado, é importante, muito importante, lembrar que existe o mundo real. E você não pode utilizar apenas o outro lado para tomar decisões para você. Quem controla a sua vida é você, não as cartas. Então, quando usado com consciência, o tarô ele pode ser uma grande ferramenta de reflexão, de autoconhecimento, de clareza emocional. Ele mostra caminhos possíveis, mas não futuros inevitáveis. É uma conversa simbólica com você e você mesmo, e não uma sentença de destino. Ou seja, tarô não é perigoso. Perigoso é fugir da realidade, achando que um baralho vai viver por você. O tarô é apenas uma ferramenta. Assim também como um martelo é uma ferramenta. E o martelo pode ser uma ferramenta de construção ou de destruição. Eu não digo isso como um desincentivo para você sair do vídeo e não aprender sobre as cartas. Assim, é bom que você esteja querendo realmente aprender um pouquinho mais sobre tarô, mas eu digo isso muito como um alerta para você tomar cuidado e não cair no ciclo de fazer 1001 leituras por dia e usar isso somente as cartas para tomar a decisão no teu dia a dia. Tu precisa ter o teu próprio pensamento crítico. Isso é um alerta para você tomar muito cuidado e não deixar as cartas viverem por você. E é isso que eu tenho por hoje. Deixe sua opinião no vídeo, curta, se inscreva, porque no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre as arcanas maiores. E até mais!